Metempsicose, termo de origem grega, o significado da palavra: passagem da alma de um corpo para outro, doutrina religiosa oriental encontrada sobretudo no hinduísmo e no budismo, que sustenta o princípio da transmigração da alma, segundo o qual esta poderia passar sucessivamente por várias encarnações, não só em corpos humanos, mas até mesmo em animais e vegetais. Só a purificação da alma poderá libertá-la desse ciclo, fazendo com que volte ao nirvana, ou ao todo. Essa doutrina foi aparentemente introduzida ao pensamento grego por Pitágoras e encontra-se uma versão dela em Platão, na República. Pergunta 611. O terem os seres vivos uma origem comum no princípio inteligente não é a consagração da doutrina da metempsicose? Interessante, né? Então, estávamos discutindo essa questão. O princípio espiritual, princípio inteligente que se individualiza, que toma consciência de si até chegar ao estado hominal, conhecimento do bem e do mal, a moralidade, tem uma origem em comum. O que separa o homem dos animais, a única coisa que separa é o tempo de elaboração. Então, essa elaboração, que leva eras, vai fazer com que o princípio inteligente se desenvolva. Então, isso é a consagração da doutrina da metempsicose, isto é, de que uma alma humana possa reencarnar na alma de um animal. Essa é uma questão que a gente pode se confundir. São duas coisas diferentes. Tem origem comum, isto é, todos vieram, né, do elemento espiritual. No universo só existe o elemento material e o elemento espiritual. Todos vieram do mesmo elemento e todos caminham para o mesmo destino, a perfeição espiritual. Simples assim. Então vamos à resposta. Duas coisas podem ter a mesma origem e absolutamente não se assemelharem mais tarde. Quem reconheceria a árvore com suas folhas, flores e frutos no germe informe, que se contém na semente donde ela surge, desde que o princípio inteligente atinge o grau necessário para ser espírito, com E maiúsculo, e entrar no período humano, já não guarda relação com seu estado primitivo e já não é a alma dos animais, como a árvore já não é a semente. Aquela questão que nós discutimos aqui. O homem nunca foi animal, porque o homem é homem. É o princípio inteligente chegado no estado hominal. Desde o momento em que ele reúne condições para ser homem, ele nunca deixa de ser homem. Então a alma do animal, alma, aquilo que anima, né? Causas primárias, a alma dos animais não é a alma dos humanos, no sentido de que o que diferencia? Período de elaboração, nada mais do que isso. Então não há como dizer o homem foi animal, o homem sempre foi homem. E o animal, ele vem no seu processo de elaboração.
Agora, o princípio inteligente passou por todos esses períodos de elaboração. O princípio inteligente e não o homem. Essa é uma questão importante da gente entender. Então, da mesma forma, a árvore é a árvore. A árvore não é semente. A árvore é árvore, semente é semente. Não, a árvore já foi semente. Não, a árvore não foi semente. A árvore é árvore. Ela já foi muda. Mas a muda é muda. Percebe? A muda é muda é ótima, né? A muda, ela tem todas as características da árvore. Assim como o girino passa por um processo de elaboração até virar a rã. E alguém vai dizer, não, mas a rã já foi girino. Não, rã é rã, girino é girino. A rã, o organismo sofreu uma metamorfose. Então, uma mudança na forma. Então, são coisas diferentes. Claro que a característica genética é a mesma. Quando falamos de homem, o princípio inteligente, ok? É o mesmo, só que passou por várias elaborações. Então, o homem, ele nunca foi alguma coisa. O homem é o homem. Você está falando do homem, isto é, o princípio espiritual no estágio hominal. E o animal? O princípio espiritual no estado animal. Então, são duas coisas diferentes. O homem nunca foi animal. Muito bem. Continua Kardec. De animal, só há no homem o corpo e as paixões, que nascem da influência do corpo e do instinto de conservação inerente à matéria. Não se pode, pois, dizer que tal homem é a reencarnação de tal espírito de tal animal. Conseguintemente, a metempsicose, como a entendem, não é verdadeira. Por quê? Porque a cada estágio de elaboração do princípio inteligente, ele angaria recursos, características que está adequado a determinado corpo. Então, não dá, por exemplo, se você chegou ao estágio hominal, o ser pensante, ele tem características que já não se adequam ao do animal. Logo, não há possibilidade da encarnação do princípio espiritual, no princípio inteligente, no estágio hominal, reencarnar em um corpo de um animal. Assim como não há possibilidade do princípio inteligente no estágio hominal encarnar em um corpo humano. São coisas diferentes. É uma separação. Estamos aqui no fenômeno de classificação. Então existe o princípio inteligente desde o início até o estágio de espírito puro. E nós temos as classificações. Essas classificações, do ponto de vista da natureza, existem algumas barreiras. Essa é uma das barreiras. A diferença entre os animais e os homens. Como já há uma grande diferença entre o Homo sapiens sapiens e os outros hominídeos. Já há uma diferença. Então, é uma questão de elaboração, organização. Então, somos animais. Por que somos animais? Não, cara, aquela coisa lá do comendador falou. Somos animais porque temos um corpo. E este corpo tem as suas características. Por exemplo, dos primatas, a esmagadora maioria dos primatas são poligâmicos. O nosso corpo físico, ele é poligâmico. Como assim, Jorge? Se nos deixarmos levar apenas
pelos desejos sexuais, pelos impulsos sexuais, seríamos todos monogâmicos ou poligâmicos? Poligâmicos. Mas por que não o somos? Porque existe uma camada acima, chamada inteligência, que já sobrepõe os impulsos materiais. Então, os impulsos lá estão. Quanto mais desenvolvido é o ser, menos influência sofre desses impulsos. Então, são coisas diferentes. Ok? Então, o animal não tem essa inteligência capaz de suplantar suas pulsões. Então, naturalmente, ele só obra por instinto. Tem uma inteligência rudimentar. Comentando os comentários dos comentadores do além. E aí o comentador vai fazer aqui seu comentário, né? Aí ele vem dizendo aquela baba de quiabo normalmente. E aí no que ele fala uma coisa interessante. Olha lá. Os espíritos puros não suportam viver com facilidade em corpos de homens inferiores. Ele está criando aqui, está dando uma informação interessante. Espera aí. Os espíritos puros não suportam viver. O que seria esse não suportam? Não suporta no sentido de tem ojeriza ou não suporta no sentido de não comporta? Comportar, comporta. Está lá na Gênese, né? Os espíritos da ordem mais elevadas não estão impedidos de encarnar. Acabou, tá? Então, podem sim. Aí ele diz, né? Para que isso aconteça, haverá na Gênese modificações de que o futuro nos dará conhecimento. Então, isso é, os espíritos puros, para poder encarnar, precisa de um malabarismo genético para que eles possam encarnar. Está criando aqui uma outra doutrina. A doutrina dos espíritos nos diz: os espíritos da ordem mais elevada não estão impedidos de encarnar. E qual é a ordem mais elevada? Só tem 3. Espírito de terceira ordem, espíritos de segunda ordem e espíritos de primeira ordem. Os espíritos de primeira ordem, a ordem mais elevada, é a classe única, chamados espíritos puros. Então, esse papo de que os espíritos, né, é mesma linha daquele outro lá, que os espíritos sofreram 1000 anos que Jesus sofreu 1000 anos para reencarnar. Por quê? O espírito de terceira ordem toma o efeito pela causa. Se quando ele vê uma picanha, ele sente uma dor pelo desejo de comer a picanha e não poder mais comer, ou o desejo do sexo e não poder mais desfrutar e tantas outras coisas da matéria, e ele se vê tão influenciado por aquilo e ele extrapola para os espíritos puros. Mas é o contrário. Quem estudou a escala espírita aqui conosco, pergunta 100, a partir da pergunta 100, sabe que nula é a influência da matéria. Então, que é nula? Nula é zero, nada, rosca. Então, o corpo no estágio humano, que comporta todas as capacidades intelectuais do espírito, esses corpos podem abrigar um espírito puro. Não estão impedidos de encarnar. Eles não têm mais a necessidade. São duas coisas diferentes. Uma coisa é impossível, outra coisa é o necessário. É necessário que ele encarne? Não, para a evolução dele não, mas apenas para cumprir uma missão.
Então esse negócio de vai modificar o corpo para que o espírito, sabe? Isso aí é tudo projeção. A gente tem que aprender as projeções, tudo é projeção. Nós vamos entrar agora nessa, né, no livro de Daniel, nas próximas perguntas também. É uma retroprojeção do futuro no passado. Então eles escrevem agora falando. Isso aí, mas não é só isso, né? Todos os livros do Velho Testamento foram escritos fingindo que estão vivendo naquela época, mas não é. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esses comentadores que tem por aí.